Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está me assistindo, que está me ouvindo. Muito boa tarde a você que é de longe, muito boa tarde a você que é de perto, muito boa tarde a você, meu amigo, muito boa tarde a você, minha amiga. Que nessa tarde Deus venha grandiosamente abençoar toda a sua vida, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? São exatamente 13 horas e 30 minutos, dia 5 de fevereiro de 2020. Repito, são exatamente 13 horas e 30 minutos, dia 5 de fevereiro de 2020. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, que fica situada aqui na Avenida Copacabana, altura do número 1338, no bairro Jardim Cerejeiras, na cidade de Atibaia. Repito, a Igreja Apostólica Casa do Senhor fica situada aqui na cidade de Atibaia, na Avenida Copacabana, número 1338, no bairro Jardim Cerejeiras. Nós temos culto todos os dias aqui na Igreja Apostólica Casa do Senhor, sempre a partir das 19 horas. Repito, todos os dias temos culto aqui na Igreja Apostólica Casa do Senhor, sempre a partir das 19 horas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, você, minha amiga, você que é de longe, você que é de perto, eu convido você para estar vindo até o nosso endereço para buscar a presença de Deus, para cultuarmos juntamente o nosso bom e poderoso Deus eterno. Amém? É, é, Nessa tarde eu trago uma palavra de Deus para você, meu irmão. Na verdade, eu trago um recado de Deus para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que está me assistindo. Eu fiz questão de falar o horário de hoje e a data de hoje. Para quê? Para ficar marcado, porque isso aqui que eu vou entregar hoje é uma profecia, um recado de Deus e vai se cumprir. E quando se cumprir, você saberá a data, né, e o horário que Deus falou com você sobre o assunto que nós vamos tratar no dia de hoje. Amém? Eu quero dar a paz do Senhor Jesus a Johnny Sendeno, que está nos assistindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o Caio Henrique Soares, Deus abençoe Caio, obreiro Caio, Caio é obreiro aqui na Igreja Apostólica Casa do Senhor, Deus abençoe o obreiro Caio, em nome de Jesus, o Silvio César Santos, Deus abençoe Silvio, toda a sua casa, toda a sua família, para a glória de Deus, Alessandro Pascoal, Alessandro, Deus abençoe, graça e paz, meu irmão, para você também, do nome do Senhor Jesus Cristo. Kaique, obreiro Kaique, evangelista Kaique, Deus abençoe o seu ministério, a sua vida para a glória de Deus. Rosângela Rodrigues está nos assistindo, muito boa tarde, Rosângela, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, sua família, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Rosângela, manda um grande abraço aí para sua mãe, Dona Maria, para sua irmã, a Emanuele. Manda um grande abraço aí também para o seu pai. Manda um grande abraço para o Tom, seu irmão, para todos da sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente todos da sua família, Elisângela. Também Deus abençoe aí as crianças para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nesta tarde, eu quero falar com você a respeito de algo que Deus falou comigo na madrugada de ontem. Na madrugada de ontem, Deus me visitou novamente e veio falar comigo sobre algo que vai acontecer na terra.
Preste bem atenção. Nós estamos vivendo aí uma situação que chegou, né? Já chegou no nosso país também, né? E essa praga, né? Essa peste, essa enfermidade, né? Que já chegou e não só no nosso país, né? Como também em várias nações. E vai chegar aí em todos os continentes, em todas as nações, né? Que existem no globo terrestre. Mas eu quero alertar você que essa situação que está acontecendo, ela é uma situação que não é vinda da parte humana, ela é vinda da parte de Deus. Por isso as organizações mundiais da saúde, enfim, na China, nos Estados Unidos, estão correndo atrás de uma vacina, né? Falo sobre o coronavírus, e não conseguem desenvolver essa vacina, até porque não tem como parar a mão do Eterno, a mão de Deus, né? É uma coisa que procede de Deus. Deus está castigando a terra por conta da rebeldia do ser humano, por conta da má conduta do ser humano, né? E Deus está mandando aí, e Deus está transmitindo ao mundo a sua indignação, o seu sentimento, como está ferido pela humanidade. E nós temos visto aí que essa situação ela tende a se agravar, né? Ela tende a se agravar. Já outros casos de morte já foram confirmados em outros países, né? E casos que estão sendo monitorados, né? Já também na nossa nação, já tem casos sendo monitorados aí, né? E isso está cada vez mais se espalhando. E o homem está correndo atrás da vacina, disso, daquilo ali, mas não tem vacina. Não tem vacina porque o homem não pode parar a mão de Deus, né? O homem não pode parar a mão de Deus. Está escrito em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus agindo, ninguém pode impedir. Então, só que existe uma maneira, né? Existe uma maneira dessa situação acabar. É o homem se dobrar e reconhecer Deus, reconhecer a soberania de Deus, né? Quero dar a paz ao Senhor Jesus, ao Everton Oliveira e ao Paulo Mucay. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, Everton Oliveira, Paulo Mucay. Deus abençoe a vida de vocês, toda a família e o ministério, em nome de Jesus. Compartilha aí essa live, compartilha essa transmissão, você que está me assistindo, para que essa transmissão e essa palavra possa alcançar mais pessoas e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pastor Rafael Souza, muito obrigado por entrar nessa live, muito obrigado por nos assistir, que Deus abençoe grandemente a sua família, pastor, Deus abençoe grandemente toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Pastor Rafael Souza, que Deus abençoe o teu ministério para a glória de Deus. Compartilha aí essa transmissão para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Então, preste bem atenção. Deus, ele já mostrou ao mundo, né? Começou dia 20 de janeiro, Deus já mostrou ao mundo a sua indignação através do coronavírus, né? Através das queimadas na Austrália, florestas pegando fogo, vulcões, erupções, terremotos no Caribe, a chuva pesada em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, tá uma catástrofe geral aí, em várias nações aí, né? Deus tem manifestado a sua indignação de alguma maneira, né? E o que vale a pena a gente enxergar e compreender é que mesmo com tudo isso, Deus fazendo tudo isso, o homem não se dobra. O homem não se dobra. O homem não dá ouvidos à voz do Eterno, né? O homem não dá ouvido à voz de Deus. O homem continua, né? Várias pessoas estão postando aí nas redes sociais, orem pela China, para Deus colocar a mão, orem pela nação, a nação tal, a nação que está passando por isso, por aquilo. Só que essas mesmas pessoas que aqui na nossa nação pede para interceder e orar pela China, pelas pessoas das outras nações, são as mesmas pessoas que agora, em fevereiro, vão estar desfilando nua
sem roupa, na Sapucaí, no AMB e na Avenida Paulista, no Carnaval. Essas mesmas pessoas estão pedindo a misericórdia de Deus. Agora, em fevereiro, elas vão correr para a avenida para participarem do Carnaval. Quero mandar a paz do Senhor para Chile Soares. Deus abençoe Chile, toda a sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe aí essa transmissão para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Então, presta bem atenção. Essas mesmas pessoas estão pedindo a misericórdia de Deus. Agora, em fevereiro, vai começar o Carnaval. Elas vão para a avenida. E elas vão satisfazer a vontade delas, que as vontades delas qual que é? É se prostituírem, é se embebedarem, se drogarem, mostrar o corpo, né? Desfilar nua e nu, elas vão fazer isso, né? Só que agora elas estão pedindo a misericórdia de Deus, elas estão falando, vamos orar pela China, vamos orar por tal nação, né? Elas pedem isso e até mesmo acredito que elas orem para Deus colocar a mão lá, só que elas vão lá para a avenida, vão desfilar nua, fazendo a vontade de Satanás, fazendo a vontade do diabo e fazendo aquilo que é contra Deus, né? Então você vê que o mundo está sofrendo uma represária por parte de Deus, uma correção pela parte da mão eterna do Senhor, e as pessoas não se dobram, não estão nem aí, não querem não estão nem aí, estão pensando em carnaval, estão pensando em viajar, enfim, né? E Deus nessa madrugada passada, ele me visitou. Deus me visitou, porque você que está me assistindo, não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou falar para você. Há 6 meses atrás, antes do coronavírus chegar, Deus tinha me falado que ia fazer algo que ia ser global e que esse algo ia deixar todas as nações com as orelhas tinindo e de boca aberta. E Deus falou para mim que isso ia acontecer num prazo de 150 dias. Do dia que Deus me deu esse recado, até o dia 20 de janeiro deu 150 dias, eu vinha marcando. Deus falou para mim marcar, e quando deu o dia 20 de janeiro, estourou o coronavírus na China. E agora está aí essa praga se espalhando de forma global, né, sobre todas as nações. Então Deus já tinha avisado. E eu fiz os vídeos aqui, avisei no YouTube, avisei no Facebook, preguei na igreja a qual nós servimos ao Senhor, né, e avisei o povo, e aconteceu. E semana passada, Deus me visitou e falou para mim que o negócio vai continuar. Deus me mostrava um mapa da América do Sul, né? Ali América Central, né? Perto do Equador, Panamá e América do Norte. E Deus mostrou para mim, e Deus disse, ai das nações que estão na borda do mar. Por quê? Porque Deus vai trazer aí uma catástrofe sobre as nações que estão na borda do mar, sobre o povo que habita na borda do mar. Né? Então Deus vai trazer aí uma catástrofe, pode esperar, tsunami, terremoto, maremoto, pode esperar. E Deus me mostrava bem a nação do Panamá. E nessa madrugada passada, Deus me visitou. Deus me visitou nessa madrugada passada. Eu estava orando a Deus, quando Deus me visitou, e Deus me deu uma palavra. E eu vou pregar ela agora. Eu vou pregar ela agora para você que está me assistindo, para você entender o recado de Deus. Amém? Quero, antes de começar a ler a palavra, dar a paz do Senhor ao Felipe Cardoso, que está nos assistindo. Muito boa tarde, Felipe. Deus te abençoe para a glória de Deus. Roseli Venance, que Deus abençoe, dona Roseli, para a glória de Deus, toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Eu quero pedir a todos vocês que estão me assistindo, que a partir de agora, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas possam serem alcançadas por essa palavra, por esse recado de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Compartilhe, por favor, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo porque eu quero ficar conhecido, famoso, não. Eu estou vindo aqui cumprir uma ordem de Deus. Deus me deu a palavra para mim avisar o povo, para me vir falar, para que o povo saiba que não é o diabo, é o próprio Senhor da glória que está punindo aí as nações pelo seu mau comportamento, pelas suas más condutas.
E a palavra que o Senhor me mostrou nessa madrugada está no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. Livro de 2 Crônicas, capítulo de 21. 2 Crônicas, capítulo 21, diz assim, preste bem atenção. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais da cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael e Cefatia. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estavam da banda dos etíopes. Esses subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filhos, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, chegando ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas e a doença, e morreu de más enfermidades. O seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então preste bem atenção nessa palavra. A paz do Senhor a Lia Matos, Deus abençoe. Lia Matos está nos assistindo. Em nome de Jesus, compartilhe aí, Lia Matos, toda essa transmissão, para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, em nome de Jesus. Então, presta atenção. Nós estamos no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21, onde a Bíblia ela está nos dizendo que Josafá, ele foi um rei, ele é filho do rei Asa. Josafá, ele é filho do rei Asa. Quando o rei Asa morre, então Josafá, que é seu filho, reina no lugar do rei Asa. E Josafá
ele, ele foi um rei que, assim como o rei Asa foi, Josafá foi um rei que agradou os olhos do Senhor. A paz do Senhor, Caroline Soeide. Deus abençoe a bispa Caroline, que é bispa da Igreja Apostólica Casa do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A bispa Caroline, minha esposa, é a bispa da Igreja Apostólica Casa do Senhor. Então, preste bem atenção. A Bíblia vai falar assim, ó, que Josafá, ele dormiu com seus pais. Dormiu quer dizer que Josafá agradou a Deus, está salvo. Os crentes que dormem no Senhor são os crentes que estão salvos, né? Então a Bíblia vai falar assim: depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, filho de Josafá, é quem vai reinar agora no lugar de Josafá. A Bíblia vai dizer então que Jeorão, ele começa o reino dele fazendo o contrário do que fez Josafá. Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Jeorão, ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E a primeira atitude de Jeorão é que ele mata os próprios irmãos dele. Ele mata os próprios irmãos dele, filho do próprio pai dele, ele mata os irmãos dele. E a Bíblia fala que daí em diante ele só fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Jeorão. A Bíblia fala assim que ele tinha 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos ele reinou em Jerusalém. E a Bíblia fala que Jeorão, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Jeorão, ele não segue o caminho de Davi, ele não segue o caminho de Asa, não segue o caminho do seu pai Josafá. Jeorão, ele vai seguir o caminho de um rei ímpio, que fez muito mal aos olhos do Senhor, que desagradou Deus de todas as maneiras, o rei Acabe. Jeorão, ele vai seguir os passos do rei Acabe, que reinava em Israel. Jeorão reina em Judá. E a Bíblia vai dizer assim: e andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então presta atenção. Jeorão, ele é um rei que, quando ele começa a reinar, ele começa fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Ele começa andando contrário ao que agrada a Deus. Ele mata os irmãos dele e ele casa com a filha de Acabe, um rei ímpio que só fez o que não prestava na nação e desagradou muito a Deus. E a Bíblia vai dizer que, por conta dele ter casado com essa mulher, Jeorão passou a seguir os passos do pai dessa mulher, que era Acabe, o pai dessa mulher. Jeorão passou a seguir os passos desse rei Acabe. Em vez de ele seguir os passos do seu pai Josafá, ele vai seguir os passos do sogro dele, Acabe, que também já não existia mais nessa época, que também já tinha falecido, já tinha sido morto, né? Acabe, ele foi morto segundo uma palavra que Deus falara pelo ministério do profeta Elias, né? Acabe, ele morreu como Elias profetizou que ele ia morrer. E aqui nesse ponto, Acabe já não existe mais, ele já é falecido. E Jeorão casa com a filha de Acabe e começa a seguir os passos do rei Acabe, que é sogro dele agora, falecido, sogro dele. E os passos de Acabe, as atitudes de Acabe, as práticas de Acabe foram horríveis diante dos olhos do Senhor. E Jeorão toma isso como exemplo de vida. E a Bíblia diz assim, que Jeorão segue os mesmos passos, a mesma conduta, as mesmas práticas de Acabe. Por quê? Porque ele casou com a filha de Acabe. Aí a Bíblia diz assim, ó, nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá. Então, quando Jeorão começa a fazer o que é mal, Deus começa
a levantar os inimigos contra ele. Deus começa a levantar outras nações contra ele. Começa rumores de guerra. Começa rumores de guerra para lá e para cá. Por quê? Porque Deus é que está fazendo isso. Por conta do quê? Por conta da má conduta de Jeorão. Por conta da má conduta dele diante do Senhor. E aí a Bíblia fala assim, nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães. E a Bíblia vai falar no versículo 10, todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina, uma outra nação, Líbina, ela se levanta também, se revolta também contra Jeorão. E qual é o motivo que essa nação se revoltou contra Jeorão? Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Então, o motivo, por que está tendo toda essa guerra, toda essa matança, é porque o povo e o rei Jeorão e o povo deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Então, presta atenção, vamos parar aqui que eu quero te explicar isso. O motivo pelo qual a situação global está desse jeito que está hoje é porque o povo deixou de seguir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. O povo deixou, o povo abandonou, o povo virou as costas para Deus. E quando o povo vira as costas para Deus, o povo fica face a face com quem? Com o inimigo de Deus, com Satanás. O que nós temos que entender é isso. Ó, quando as pessoas não fazem a vontade de Deus, automaticamente elas vão fazer a vontade de quem? Vão fazer a vontade do diabo. Porque Jesus ele foi bem enfático e ele disse assim, ó, só existe dois senhores. Ou iremos agradar a Deus ou iremos agradar ao diabo. Então, quando as pessoas elas viram as costas para Deus, automaticamente elas passam a agradar Satanás. Quando elas desagradam a Deus, elas passam a agradar, então, a Satanás. Por quê? Porque não existe um meio termo, não existe em cima do muro. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do diabo. Então, a Bíblia está sendo bem clara que os edomitas se revoltaram contra o reino de Jeorão e os libinitas, a nação da Líbia, né, de Líbina, se revoltou contra o reino de Jeorão também. Por quê? Qual foi o motivo? Porque Jeorão, ele deixou de seguir ao Senhor. Ele abandonou Deus. Ele deu as costas para Deus e começou a fazer tudo que era errado, tudo que desagradava a Deus. E quando você faz o que desagrada a Deus, nós precisamos entender isso aqui, ó. O que desagrada a Deus, agrada ao diabo. E o que desagrada ao diabo é o que agrada a Deus. Então, quando eu faço a vontade de Deus, eu desagrado ao diabo. E quando eu não faço a vontade de Deus, então eu desagrado a Deus e agrado ao diabo. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jeorão, ele abandonou Deus, ele deu as costas para Deus e passou a agradar a Satanás, passou a praticar tudo que desagradava a Deus e passou a praticar tudo que agradava ao diabo. Então, mediante essa situação, Deus levantou nações contra Jeorão, contra o reino dele. Por quê? Qual foi o motivo? Porque ele deixou de servir e de andar como Deus queria. Ele deixou o Senhor, seu Deus, ele deu as costas para Deus. Ele desprezou Deus. Então, o que está acontecendo hoje no nosso mundo, atualmente, na nossa época, na nossa era, isso que está acontecendo hoje não é a mão do homem, é a mão de Deus. O povo, em um termo geral, deu as costas para Deus. O povo, globalmente dizendo,
está desagradando a Deus e agradando ao diabo. Então, por conta disso, Deus tem levantado guerra, Deus tem levantado peste, Deus tem levantado catástrofe contra o mundo. Por quê? Porque o mundo deixou de seguir a Deus, deu as costas para Deus e não está nem aí com Deus. Vamos lá, vamos continuar. Aí a Bíblia vai dizer assim, ó. Quero mandar a paz do Senhor Jesus para o Genaro Amorim, que está nos assistindo. Muito boa tarde, Genaro Amorim. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Gilvan Ferreira também. Muito boa tarde, Gilvan Ferreira. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Antônio Luiz Gonzalez. Que Deus abençoe a sua vida. Antônio Luiz, todo o seu ministério para a glória de Deus. Fique conosco aí, assiste a transmissão e compartilhe em nome de Jesus para que outras pessoas possam serem alcançadas. Está conosco também o pastor Giovanni Matias. Muito boa tarde, pastor Giovanni. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, grandiosamente a sua família, para a glória de Deus e todo o seu ministério, em nome de Jesus. Saudade, pastor Giovanni, saudade do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos ver com certeza logo em breve, em nome de Jesus. Então, vamos lá continuar. Então, a Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus levanta as nações. Eu estou em 2 Crônicas, estou pregando 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Estou no versículo 10. Então, Deus, ele vai levantar os edomitas e Deus vai levantar a nação de Líbina contra Jeorão. Por quê? Porque Jeorão deixara ao Senhor, seu Deus. Então, o que está acontecendo hoje, globalmente no mundo, não é a mão do diabo, é a mão de Deus mesmo. O povo tem deixado a Deus, o povo tem desprezado Deus. E biblicamente, quando as pessoas elas abandonam o Senhor, então Deus levanta contra elas, Deus levanta contra aquele que abandona o Senhor. Deus levanta os inimigos, Deus levanta guerra, catástrofe, peste, praga, doença. Por quê? Porque deixaram ao Senhor, seu Deus. Aí a Bíblia vai falar assim, ó, versículo 11, vai falar assim sobre Jeorão. Ele também fez altos no monte de Judá e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. E até Judá impeliu a isso. Então lhe veio, presta atenção, porque é aqui que eu vou pregar, é aqui que está o miolo. Então lhe veio um escrito da parte do profeta Elias. Então lhe veio o escrito da parte de Elias, o profeta. Presta atenção. É aqui que Deus me deu o recado que vai para você que está me assistindo, e é um recado global. É um recado para todas as pessoas, de todas as nações. Presta atenção. A Bíblia fala assim que Jeorão fez todo esse mal. Deus levantou a nação dos edomitas contra ele, a nação da Líbina contra ele, e mesmo assim ele não parou, ele continuou com a maldade, continuou avançando com a perversidade, continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Jeorão não para, Jeorão continua. Aí a Bíblia diz assim, então, que Deus, que chegou até Jeorão, um escrito, uma carta, chegou uma carta escrita, e a carta que era adereçada a João, ela tinha uma assinatura, e essa assinatura era do profeta Elias. Só que eu quero te avisar uma coisa, o profeta Elias, ele não está aqui na terra nessa época, ele não está aqui. O profeta Elias já tinha sido arrebatado, lá em 2 Reis, capítulo 2, ele já tinha sido arrebatado. O profeta Elias, ele é arrebatado ao céu no tempo do rei Acabe. Ele é arrebatado ao céu. E nós estamos aqui no reinado de Jeorão. Nós estamos aqui já num outro reinado, numa outra época. O Newton Reginaldo está nos assistindo. Que Deus abençoe, Newton. A paz do Senhor a você e toda a sua família para a glória de Deus. O profeta Elias já tinha sido arrebatado. O profeta Elias não está na terra. E todo Israel sabia que ele tinha sido arrebatado.
A paz, pastor Giovanni, o texto é Segunda Crônicas, capítulo 21, eu estou no versículo 12. Segunda Crônicas, capítulo 21, versículo 12. É o texto que eu estou pregando. O profeta Elias, ele não estava nessa época aqui, ele já tinha sido arrebatado. Só que a Bíblia vai dizer que a carta que chega até Jeorão, adereçada a Jeorão, ela tem uma assinatura, e nessa assinatura está escrito o nome de Elias, o profeta. Presta atenção. Por que essa carta chega a Jeorão? Por que Deus não usa a boca de um profeta que está lá na época? Por que Deus não usa a boca de um profeta que está lá na época? Porque com certeza o profeta da época que está lá é Eliseu. Porque a Bíblia diz que quando Josafá vai subir com o filho de Acabe para lutar, quem vai lá profetizar é Eliseu. Só que, por que Deus não usa a boca de um profeta? Por que Deus não usou um profeta que estava na terra nessa época? Por que vai vir uma carta com o nome de Elias, sendo que Elias não está mais na terra? Elias já foi arrebatado. Presta atenção. E na carta, o teor da carta continha essas seguintes palavras. Então lhe veio o escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo o teu povo. Então presta atenção. Olha o conteúdo da carta. Perceba que Elias não está na terra, Elias está no céu, já tinha sido arrebatado, mas perceba que Elias conhece a situação que está acontecendo na terra. Elias conhece, Elias sabe como é que está o comportamento de Jeorão, Elias sabe o que Jeorão está fazendo. E por que Deus permite essa carta chegar a Jeorão com a assinatura de Elias, o profeta, haja vista que Elias não está mais na terra, Elias está no céu? É porque Deus queria que Jeorão soubesse que aquele recado que Deus estava mandando vinha diretamente do trono de Deus, vinha diretamente do céu, porque Jeorão sabia, todo o povo de Israel sabia que Elias não estava na terra, que Elias estava no céu. Então, o recado que eu estou trazendo para você hoje, não veio, esse recado que eu estou trazendo para você hoje, é um recado que está vindo diretamente de Deus, do céu, do trono de Deus para a terra. Por isso que Deus vai falar por intermédio dessa palavra aqui, ó. Para nós sabermos que o que está sendo dito não está sendo dito porque alguém inventou, porque alguém acha. Está sendo dito porque veio do alto, do céu. Elias não está na terra, Elias está no céu. A Bíblia vai dizer assim, ó. Olha o nome que Deus vai usar. Deus vai falar assim, ó. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo. Flagelo. Olha essa palavra, um grande flagelo. A palavra flagelo, ela tem 3 características. Ela representa catástrofe, ela representa epidemia, enfermidade, peste, e ela representa guerra, martírio. Ela representa guerra. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que Deus está dizendo. O recado está vindo do alto, do céu. Isso aqui não está vindo porque eu procurei uma palavra na Bíblia e estou pregando, não. Isso aqui está vindo porque Deus mandou avisar.
que o Senhor vai ferir a terra com um grande flagelo. E flagelo é uma palavra que ela tem três características. Ela significa catástrofe, ela significa peste, epidemia, doença, e ela significa guerra, martírio, tortura. Presta bem atenção no que Deus está dizendo hoje. Porque Deus está dizendo que vai ferir a terra com um grande flagelo. Por quê? Porque em vez de melhorarem, estão piorando. Deus mandou uma praga que já chegou na maioria das nações por tal de coronavírus, e o povo, em vez de se dobrar a Deus, clamar ao Senhor, se arrepender, buscar a face de Deus e se converter, o povo já está pensando no carnaval. O povo já está pensando em desfilar sem roupa, nu, aí no carnaval. E Deus está mandando avisar. Deus está mandando avisar que não vai tolerar isso. E Deus levantou um mal contra Georão. Mas Georão não parou, Georão continuou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Georão não para, Georão continua, ele prossegue. Então, como Georão não parou, Deus mandou uma carta. Deus falou para Elias, escreve uma carta aí e manda essa carta lá para Georão. Faz com que ela chegue, escreve a carta porque eu vou fazer com que ela chegue na mão de Georão. E quando Georão abre a carta, que Georão lê a carta, e Georão vê que a assinatura da carta está escrito assim, ó, assinado Elias, o tisbita, o profeta, Georão na hora, ele entende que aquele recado veio diretamente do trono de Deus, porque ele sabe que Elias não está na terra, Elias está no céu. Georão automaticamente, ele abre a carta, a lei, quando ele vê a assinatura de Elias, ele sabe que aquela palavra que está escrita na carta vai se cumprir e não tem conversa fiada. E é o que Deus está dizendo hoje aqui. Deus está mandando avisar que vai mandar um flagelo. Ele vai ferir a terra com um grande flagelo. E flagelo é um nome que tem três características. A primeira característica é catástrofe. A segunda característica é epidemia, doença, peste, enfermidade. E a terceira característica, guerra, martírio. E Deus me deu essa palavra nessa madrugada, e eu estou pregando ela aqui, e Deus me deu essa palavra nesse teor, para que nós sabemos que essa palavra, que esse recado, não está vindo porque eu inventei, não está vindo porque eu escutei alguém dizer, não está vindo porque eu estou fazendo isso do meu próprio entendimento, não. Isso aqui está vindo diretamente de Deus. Quando o Georão abre a carta e ele lê a carta, porque o Georão leu a carta. Quando ele lê a carta e no final da carta está escrito assim, assinado profeta Elias, o tisbita. Na hora, Georão entendeu, na hora, que aquilo ali era um recado diretamente do trono de Deus, diretamente do céu. E ele entendeu outra coisa também, na hora ele entendeu que aquela palavra ia se cumprir e não ia ter conversa fiada. Presta bem atenção. Olha só o que Elias escreveu para Georão. Elias está no céu, mas Elias está vendo tudo o que está acontecendo na terra. Porque Elias vai escrever sobre o comportamento de Georão. O porquê que Deus vai ferir a terra com um grande flagelo. Por que Deus vai ferir a terra com a peste, com a enfermidade, com a catástrofe e com a guerra? Olha só. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Ou seja, Deus vai mandar o grande flagelo, vai tocar a terra com um grande flagelo,
Por quê? Porque o povo tem andado de maneira contrária à vontade de Deus. O povo tem andado de maneira contrária à vontade do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor ao Luiz Franklin, que está nos assistindo. Deus abençoe, Luiz Franklin, toda a tua casa, toda a tua família. Também quero mandar uma paz do Senhor ao Rodrigo Garcia. Deus abençoe, Rodrigo Garcia, em nome de Jesus. Também a paz do Senhor, Maria de Fátima Araújo. Deus abençoe grandemente o teu ministério, irmã, e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Boa tarde, Rodrigo Garcia. Deus te abençoe também, meu irmão. Então, presta atenção. Deus, ele vai tocar a terra com flagelo. Isso que você está vendo do coronavírus não é nada ainda, é só um aviso. Deus, por intermédio desta palavra, está mandando avisar que vai vir um grande flagelo sobre a terra. E ele vai tocar. Por quê? Porque o povo está passando por uma situação que é de Deus, é permissão de Deus. Deus mandou uma praga, uma enfermidade, e o povo não está nem aí. O povo, em momento algum, hipótese alguma, conseguiu entender que isso vem de Deus e foi buscar o arrependimento. Muito pelo contrário, o povo já está comprando seus ingressos, suas entradas para o desfile de carnaval. Na Sapucaí, no Rio de Janeiro, no AMB, em São Paulo, na Paulista. O povo já está se preparando para festejar a festa da carne, a festa que desagrada a Deus e agrada a Satanás. Então, o motivo pelo qual Deus vai ferir a terra com um grande flagelo é porque o povo não tem andado conforme a vontade que Deus quer. O povo tem andado contrariamente contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz assim que Deus manda avisar Jeorão, não por intermédio da boca de um profeta, não porque não tinha valia a palavra na boca dos profetas, não. É porque Deus queria fazer Jeorão entender que aquele recado vinha diretamente do trono de Deus. Não que a palavra falada pela boca de um profeta não tenha validade, não é isso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus falada pela boca de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela tem validade, sim. Ela tem peso, sim. Mas nesse caso aqui, Deus queria fazer com que Jeorão entendesse que aquilo que ele estava fazendo, Deus estava observando e Deus tinha desaprovado, e que o recado e a palavra que ele ia receber veio diretamente do trono de Deus para ele. Por isso que Deus faz com que Elias escreva uma carta e essa carta chegue na mão de Jeorão, assinada pelo profeta Elias, o homem de Deus. E quando Jeorão abre a carta e Jeorão lê a carta, Jeorão agora sabe que a palavra que chegou para ele é uma palavra que vai se cumprir. E Jeorão sabe que veio diretamente do trono de Deus, porque Elias não estava mais na terra, Elias tinha sido arrebatado. E perceba, algumas pessoas vão falar assim, Elias já tinha deixado essa carta escrita antes de ser arrebatado. Não. Porque Elias vai descrever na carta a atitude, a forma que Jeorão vem andando que não agrada a Deus, a prática que Jeorão vem fazendo que não agrada a Deus. Perceba que Elias tem ciência de como está o reinado de Jeorão e a nação naquele momento. Olha lá, Elias vai falar assim, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos do rei de Israel. Ó como que Elias sabe que ele está andando nos caminhos do rei de Israel. Vai citar até o nome de Acabe, ó. E fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. Ó como que Elias sabe. Olha como que Elias sabe também, ó. E mataste a teus irmãos da casa de teu pai melhores do que tu. Ó como que Elias sabe. Então você vê que não é um recado que foi deixado antes de Elias ser arrebatado. Muito pelo contrário, esse recado ele é um recado atual.
Elias está no céu e Deus mostra para Elias como que está o reino de Israel na mão de Jeorão, o que o Jeorão tem feito, o que o Jeorão tem praticado, a forma que o Jeorão tem andado. E aí Deus manda Elias escrever e deixar assinado por Elias a carta. E quando essa carta chega na mão de Jeorão, Jeorão agora sabe que agora o negócio é sério. E Deus, por essa palavra, está mandando dizer: o negócio é mais sério do que vocês pensam. Deus vai ferir a terra com um grande flagelo. Flagelo é uma palavra que tem 3 significados: catástrofe, peste, enfermidade, epidemia e significa também guerra, martírio. Deus está mandando avisar a terra, não é nem nação, é a terra, é o globo terrestre, os continentes, que o Senhor vai tocar a terra, vai ferir a terra com um grande flagelo. E esse recado é um recado que vem diretamente de Deus. Diretamente. E essa palavra é uma palavra que ela vai se cumprir. Porque Deus tem visto a maneira errônea, a maneira contrária, a maneira pecaminosa, a maneira abominável, a maneira que as pessoas têm se comportado na presença dele. Deus está mandando avisar que Deus não está, a terra não está abandonada, não. Deus está no céu e ele está observando tudo e vendo tudo, e ele vai expressar o seu sentimento de repulsa contra o que estão fazendo e contra o que como estão agindo. Pode ter certeza. A Bíblia vai dizer assim, no decorrer da palavra, a Bíblia vai falar assim, ó, que e tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Aí, olha só o que acontece. Versículo 16 do capítulo de 2 Crônicas, 2 Crônicas 21, versículo 16. Eu estou em 2 Crônicas 21, versículo 16. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos Eutípio. Olha só, despertou, pois, o Senhor o espírito dos filisteus e dos arábios. Olha só, a guerra começou. A guerra começou. Deus desperta o espírito dos filisteus e dos arábios. Deus insulta a guerra. Deus promove a batalha. Deus promove a guerra contra Jeorão. É o que Deus vai fazer nessa atualidade. Deus vai promover a guerra, Deus vai promover a doença, a catástrofe, para o povo aprender e respeitar Deus, e reverenciar Deus como ele tem que ser reverenciado, respeitar Deus como ele tem que ser respeitado, honrar Deus como ele tem que ser honrado, buscá-lo como ele tem que ser buscado e amá-lo como ele tem que ser amado. Deus vai fazer isso. A Bíblia diz assim, que quem desperta as nações para guerrearem é o próprio Deus. Olha lá. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos Eutípio. E esses subiram contra Judá, subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que eles não deixaram filhos, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. Olha o que a Bíblia vai dizer: depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. O flagelo que Deus vai trazer, a enfermidade, a praga, a peste, flagelo, significa catástrofe, epidemia e guerra. O flagelo que Deus vai trazer, a enfermidade que Deus vai trazer, é uma enfermidade incurável. Não adianta procurar cura. Não adianta. Só vai ser curado se Deus pôr a mão. Caso contrário, não haverá cura. O flagelo, a epidemia, a enfermidade, a doença, a praga que Deus vai trazer sobre a terra não tem cura. É uma enfermidade, é uma praga, é uma doença incurável. Quando fala incurável, quer dizer que o homem não vai ter possibilidade nenhuma de curar essa enfermidade. Só quem pode curar vai ser o Senhor da glória.
Quando Deus está dizendo assim, ó, incurável, significa que quem pode curar ele? A Bíblia fala que Deus trouxe uma enfermidade, uma chaga mortal na vida do profeta Ezequias. Deus trouxe uma praga mortal. E Ezequias, ele não achou cura em lugar nenhum. A cura vai acontecer mediante a vontade de Deus. Deus é que fala para ele: você vai ser curado dessa chaga mortal. A chaga era mortal, a chaga era para morte mesmo, a chaga era para matar mesmo. E Deus nessa palavra está dizendo que ele vai trazer uma enfermidade, um flagelo, uma epidemia, uma praga que o homem não vai achar cura. Só vai ter cura se Deus quiser curar. Só se o Senhor curar. O homem não vai ter possibilidade nenhuma de curar o flagelo, a praga, de parar o que Deus vai fazer. Até porque está escrito em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, quando Deus age, o homem não pode parar Deus. O homem não tem essa habilidade, e não tem essa força, e jamais vai ter. Então, preste bem atenção. Deus está dizendo nessa tarde, Deus está mandando avisar nessa tarde, por intermédio dessa palavra, um recado de Deus que veio do céu, da parte do Senhor, que ele vai ferir a terra, ferir as nações, globalmente, com um grande flagelo. E não adianta correr atrás da cura, porque não vai ter cura. E o motivo pelo qual Deus vai fazer isso é porque abandonaram ele, deram as costas para ele, rejeitaram ele, andaram de forma errônea, contrária, estão fazendo coisas abomináveis contra Deus, estão agindo diante de Deus de uma forma que Deus repulsa, que Deus abomina. É por isso que Deus vai ferir a terra com flagelo, com um grande flagelo, que significa catástrofe, epidemia e guerra. Esse é o recado que Deus trouxe na época de Jeorão, por intermédio do profeta Elias, que estava no céu. A carta chega até Jeorão, escrita e assinada por Elias. E quando Jeorão abre a carta e lê e vê que a assinatura é de Elias, o tisbita, o profeta, Jeorão, naquele momento, ele teve total ciência de que aquele recado vinha da parte de Deus, porque Elias não estava mais na terra. Elias já tinha sido arrebatado fazia tempo. Mas Elias estava lá em cima, vendo tudo, vendo a conduta, vendo o comportamento, vendo a forma que o povo estava agindo, vivendo e se comportando na presença de Deus. E Deus está vendo tudo, e é por isso que Deus vai pesar a mão nas nações, para que as pessoas aprendam a respeitá-lo e reverenciá-lo como ele deve ser respeitado, como ele deve ser reverenciado. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus ao Márcio Rodrigues, que está nos assistindo. Muito boa tarde, Márcio Rodrigues. Deus abençoe a sua vida e seu ministério. Toninho está nos assistindo. Que Deus abençoe. Toninho, tua família, tua casa, teu ministério grandemente. Lucas Pires está nos assistindo. Deus abençoe. Lucas, para a glória de Deus. Chama Viva está nos assistindo. Deus abençoe. Chama Viva, para a glória do Senhor Jesus. Maria Estela está nos assistindo. Que Deus abençoe, Maria Estela, em nome do Senhor Jesus, a tua casa, a tua família. Preste bem atenção. Compartilhe esse vídeo que você está vendo, que você está assistindo, com o máximo de número de pessoas possível que você puder. Compartilhe no seu WhatsApp, no Facebook, no seu YouTube, compartilhe, para que outras pessoas possam ser avisadas, porque o Senhor manda avisar que vai ferir a terra com um grande flagelo. Com um grande flagelo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2020. Eu comecei essa pregação, era 1h30, era às 13h30, e agora, nesse exato momento, são 14h30, 1 hora de pregação. Eu estou deixando bem nítido, bem enfatizado o horário e a data, para que quando isso acontecer, você venha se lembrar que você ouviu isso. E o recado que você ouviu, assim como Jeorão sabia que vinha diretamente de Deus, Deus está mandando te avisar
que o recado está vindo diretamente do Senhor para a terra. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui na tua santa e bendita presença, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nessa tarde, meu Deus, alcançar todos que adentraram nessa transmissão ao vivo, que assistiram, todos que compartilharam. O Senhor venha abençoar a vida, meu Pai, de todos que me assistiram, que assistiram essa transmissão, que ouviram essa palavra, e também abençoe todos aqueles que ainda vão assistir essa transmissão e vão ouvir essa palavra. Meu Deus, meu Pai, alcança a família de cada um, protege e guarda conforme a tua vontade, que essa palavra venha despertar, meu Deus, frutos dignos de arrependimento, que essa palavra venha despertar, meu Deus, essa pessoa que talvez esteja andando de forma errada, de forma contrária à tua vontade, para que ela, meu Deus, venha se arrepender, se converter, mudar suas práticas, mudar sua forma de agir, sua forma de se comportar na tua presença, para que ela possa ser, meu Deus, protegida e guardada pela tua mão, porque, meu Deus, meu Pai, nós sabemos que a sua palavra se cumpre e a sua palavra, meu Deus, toda palavra que sai da boca do Senhor não tornará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará para aquilo que ela foi enviada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe todos que estão me assistindo e os que vão me assistir ainda, para a glória do teu nome, o nome de Jesus, que é bendito e reina por todos sempre. Amém. E graças a Deus. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor. A Igreja Apostólica Casa do Senhor fica aqui na cidade de Atibaia, na altura do número 1338 da Avenida Copacabana, na cidade de Atibaia, no bairro Jardim Cerejeiros. Repito, a Igreja Apostólica Casa do Senhor fica situada aqui na cidade de Atibaia, na Avenida Copacabana, altura do número 1338, no bairro Jardim Cerejeiro, na cidade de Atibaia. Nós temos culto aqui todos os dias, sempre a partir das 19 horas. Venha nos visitar, venha cultuar a Deus, venha receber uma palavra de fé, uma palavra de verdade da parte do Senhor, venha receber uma palavra poderosa aqui conosco, venha cultuar a Deus aqui conosco, e nós nos alegraremos juntamente com você, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu deixo a paz do Senhor a você que me assistiu, e a todos que estão me assistindo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.